Olá, graça e paz. Amém, que vos fala o apóstolo Adenísio Pereira. Queridos, eu queria compartilhar algo aqui com os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Você que quer crescer, você que tem um desejo de ser usado por Deus e também não só ser usado por Deus, né? Mas também que quer desfrutar daquilo que Deus, em Cristo Jesus, Ele deu a você como herança. Olha, eu queria falar algo interessante aqui. Tem muitas pessoas não sabem disso. Tem muitas pessoas não sabem disso. A diferença de ser usado por Deus, de ter conhecimento de Deus. Olha, você sabia que essas coisas são diferentes? Sabia que são totalmente diferentes? Por exemplo, quem me acompanha aí, você vê aí nas redes sociais, nos grupos, no WhatsApp, você vê eu sempre mostrando alguma coisa, uns sinais, um milagre, um testemunho. Isso aí é a evidência de que o reino de Deus está em operação através de mim. Os dons do Espírito estão ativados na minha vida. Agora, a Bíblia diz, querido, eu queria falar para você, eu quero começar falando sobre dons. A Bíblia fala porque ela diz no livro de Oséias, capítulo 4, 4, versículo 6, ela fala que o povo perece porque lhe falta conhecimento. Vou falar uma coisa para você, ó. Pode uma pessoa, atenção, pode uma pessoa ela ter os dons de Deus, os dons do Espírito Santo e viver doente, com o corpo doente? Pode isso ou não? Pode. Não deveria, mas pode. Porque a Bíblia, ela chega a dizer, no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 7, olha, uma verdade que muitos não sabem: os dons em operação na minha vida, eles não servem para mim. Eles não servem para mim. E os dons que estão em operação na minha vida, eles são a serviço, eles são para as pessoas. Eles são para as pessoas. Tem gente, por exemplo, que acha que porque é usado, por exemplo, no dom de cura, num dom de profecia, num dom de revelação, enfim, esses dons assim, eles acham que isso aí para eles é tudo. E eles não procuram o quê? Não procuram crescer em graça e crescer em conhecimento. Eles não procuram fazer isso, queridos. Eu vim aqui, agora senti, estou indo ali num culto, né, do Espírito Santo falar isso para você. Aí, ó, tem gente que tem dons, que viaja no Espírito, que ora, que milagre acontece, que quando está orando por alguém, o Espírito Santo fala alguma coisa sobre aquelas pessoas. Mas, no entanto, eles vivem o quê? Doente, com o corpo doente, vivem desanimado, eles vivem na desvantagem, eles vivem uma situação, eles vivem como se não fosse herdeiro da graça de Deus, da promessa de Deus. Eles vivem como se Jesus não tivesse feito deles herdeiro. Eles vivem como se aquilo que está escrito em 2 Pedro capítulo 1, versículo 3 fosse mentira. Porque lá em 2 Pedro capítulo 3, 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, a Bíblia fala assim: visto pelo seu divino poder, o apóstolo Pedro falando que ele viu pela visão do Espírito, pela visão do Espírito, ele viu que todas as coisas foi dada, todas as coisas que foi dada, que conduzem a vida, a piedade, foi dada, está dizendo que foi dada. Agora, lá diz, na parte B diz,
pelo conhecimento completo de Deus e de Jesus Cristo. Olha para você ver que interessante, queridos. Olha, agora, olha os dons, olha os dons. 1 Coríntios 12, versículo 7 fala assim, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Olha para você ver, é para você ser útil. Os dons é para nós ser útil. Os dons do Espírito é para aqueles que o possuem ser útil. É por isso que aqueles que têm o dom do Espírito, eles devem se mover nesses dons em favor do próximo, em favor de alguém, em benefício de alguém. Os dons não são para mim. Os dons que estão em ativação na minha vida, eles são para que eu seja útil para com alguém, para com o próximo, útil para com a igreja, né? Útil para que a igreja seja útil. Está entendendo ou não? Está entendendo? Isso aqui é muito forte, É por isso que tem gente que tem os dons do Espírito e que até é usado tremendamente, até é usado, já orou por alguém usando esse dom, e alguém já foi liberto da depressão, alguém estava, enfim, vivendo uma situação ruim, e aquela pessoa orou, e pelo dom do Espírito aquela situação foi resolvida. Aquela pessoa que recebeu aquela oração recebeu ajuda, foi ajudada. Mas, no entanto, aquela pessoa que orou, ela mesmo, se você olhar, ela tem um problema na vida dela. Ela luta com um tipo de enfermidade, ela luta com um tipo de, às vezes, enfermidade, às vezes são problemas econômicos, financeiros, às vezes ela vive com problema, com muitos problemas de saúde, porque os dons é para benefícios. É por isso que você que tem o dom não fica se achando, não fica acomodado achando que porque você tem dons, que está em operação na sua vida, que você pode ficar acomodado, que já está tudo bem, tá tudo mais. Os dons, querido, por isso que dons não salva. Dons não salva. Os dons é porque ali há uma salvação, entende? Você entende ou não? Os dons estão ali por causa da salvação que está ali, por causa da vida eterna que está ali. Você está entendendo ou não? Agora, uma coisa eu falo para você, deixa eu te falar outra coisa aqui. Você que tem dons e fica aí acomodado, não gosta de estudar a palavra, não quer crescer na graça, no conhecimento da palavra, conhecer a profundidade da palavra, você poderá ter dom, você vai orar por alguém, você vai ajudar alguém será beneficiado pelos dons que estão em operação na sua vida, mas você mesmo vai viver uma vida depravada, você vai viver uma vida como se fosse depravada, você vai viver uma vida ruim. Me lembra agora o que aconteceu com o profeta Eliseu. A Bíblia diz que o profeta Eliseu era um homem, o quê? Ele falou para, ele falou para Naamã, vai lá, mergulha 7 vezes no Rio Jordão e você será curado, purificado dessa lepra. Isso é o quê? Dons. Isso é dons, os dons do Espírito, E Naamã foi lá, lá no livro de Reis está escrito isso aí, Naamã foi lá, mergulhou 7 vezes, conforme a Bíblia diz, conforme a palavra do homem de Deus, que o homem de Deus tinha falado, e Naamã ficou purificado da lepra. Isso é dom. Mas, no entanto, você sabe como foi que Eliseu morreu? Você sabe como que Eliseu morreu? A Bíblia disse que Eliseu, ele teve uma enfermidade nos pés. Deu uma enfermidade nos pés dele, e ele acabou levando ele à morte. Isso significa dizer, querido, que os dons não serviu para Eliseu. Eliseu tinha que ter outra coisa. Só que Eliseu não tinha conhecimento aprofundado. Eliseu não tinha revelação profunda. Às vezes o Espírito Santo até falava alguma coisa para ele, mas no tempo dele era limitado. A Bíblia fala em Colossenses capítulo 1, versículo 26, o mistério que estava oculto durante o século da geração é para nós hoje revelado pelo Espírito Santo. O mistério é Jesus, que esteve oculto durante séculos das gerações,
Então significa dizer que esteve oculto do profeta Isaías, desses homens. Eles falavam sobre esse Senhor, esse Jesus, mas eles mesmos não viram esse Jesus. Eles mesmos não chegaram. Jesus, quando chega, ele já não estava mais na terra. Ele já não estava mais. Eu quero que você compreenda isso. Então, ó, se você tem dons, certo? Só que os dons não servem para você. Para você viver, por exemplo, saudável, ter um corpo saudável, para você, por exemplo, pregar, ensinar a palavra com conhecimento, você vai ter que estudar a palavra. Você vai ter que aprofundar nas escrituras, para que o Espírito Santo possa te dar a revelação dela, você crescer na graça e no conhecimento, crescer na palavra. E aí, a diferença da sua vida está aí. Os dons é para os outros, mas para você viver, para você desfrutar do que Deus em Cristo Jesus concedeu a você, para você desfrutar da sua herança em Jesus Cristo, porque a Bíblia fala em Gálatas capítulo 3, versículo 29, se estás em Cristo, sois herdeiro das bênçãos de Abraão. Então o fato de alguém estar em Cristo significa dizer que as bênçãos que eram de Abraão foram transferidas para aqueles que nasceram de novo, foram transferidas para aqueles que estão em Cristo Jesus. Também em Efésios capítulo 1, versículo 3, fala lá: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Não está dizendo que vai abençoar, está dizendo que abençoou. Mas para você desfrutar delas, acessar elas, você vai precisar de conhecimento. E aí tem gente que ora. Tem gente que ora muito, ora problema, fala de problema para Deus, mas ao invés de confessar a palavra sobre a vida deles, sobre o corpo deles, por isso que você precisa conhecer, porque a palavra diz que para você causar uma mudança em você causar uma mudança em favor de você, para você construir alguma coisa, estou falando para você, eu não estou falando para os outros você pode usar os dons, você está entendendo ou não? Agora, para você vai ter que ter conhecimento. É por isso que hoje, em cima dos altares, tem muita gente hoje pregando a palavra e que eles vivem afundados nos remédios. Você pode olhar, tem muita gente hoje que prega a palavra e está afundado nos remédios. Tem muita gente hoje que está pregando a palavra e está ali, querido, doente, com o corpo doente. Está ali com a mente ruim. Você está entendendo ou não? Os dons não tiram isso de você. Os dons é para benefício do próximo, para que você seja útil na igreja, para que você seja útil para com alguém. É para isso, para você ser útil, não é para seu benefício. Não, é para você ser útil. Você está entendendo ou não? Para você viver em saúde, para você viver dias de paz, estar em paz, para você viver bem, para você acessar as coisas que Deus deu, você conhecer, você vai ter que ir para a palavra. Então os benefícios, a manifestação do Espírito, dos dons do Espírito é para você ser útil, mas para você viver milagres é para você viver milagres para você realizar projetos em seu próprio favor, você fazer sair do papel, você vai ter que ter conhecimento disso. É por isso que tem gente que me procura, sabe por quê? Porque eu fico colocando conhecimento em prática. Eu uso os sons para essas pessoas e ainda aplico um conhecimento que o Espírito Santo tem me dado. Mas eu tenho plena consciência que para me alavancar, para causar uma mudança sobre mim, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que mudar, eu tenho que conhecer. Eu posso, por exemplo, ter os dons, estar em operação, usar esses dons em favor de alguém, como muitos acompanham aí, alguém chegar contando um testemunho, amém. Mas se eu sou alguém que eu não cuido do que sai da minha boca, eu vou viver coisas ruins, porque a minha vida, ela é guiada pelo que sai da minha boca. Salmo 25:1, a Bíblia fala lá, ou 45, acho que é 45:1, 45, versículo 1, a Bíblia fala lá, o salmista disse: as palavras é como um pincel de um pintor.
Quando você fala, você pode estar pintando sua vida. Tem gente, por exemplo, que os dons estão em operação, ele ora por alguém é curado, mas a boca dele tá trazendo, fazendo ele viver, não tá, o que está saindo da boca dele está impedindo ele de viver as maravilhas de Deus, porque o que está saindo da boca dele é para impulsionar, a boca dele, deve usar a boca dele para impulsionar ele, o conhecimento de Deus, usar a boca como ferramenta e falar a palavra, declarar, confessar a palavra sobre o corpo dele, sobre aquilo que ele estava fazendo. E muitas das vezes ele não toma cuidado com isso. Quem está entendendo? É preciso tomar cuidado, querido. Dons, por isso que dons não salva. Não. Dons é só para você ser útil para alguém. Ser útil para com alguém, né? Mas no trato de você querer viver o que Deus deu para ti, você terá que estudar a palavra, você terá que crescer na graça e no conhecimento. Se você não crescer na graça e no conhecimento, você pode ter dons, ser usado nos dons, e mesmo assim Satanás ficar ali atacando com problema. A macumba pegar, a feitiçaria pegar, o encantamento funcionar contra ti, né? A arma forjada prosperar. É desse jeito, querido. É desse jeito. Então pega isso daí. O Espírito Santo mandou eu falar isso daqui. Se você pegar isso daí, ó, o meu povo perece, falta conhecimento. Entenda isso. E Eliseu era tão ungido que, sabe, assim, eu digo ungido no sentido de a graça usava tanto ele, e claro que ele não, né, o Espírito de Deus não estava vivendo no corpo ali daquela época, porque o Espírito Santo de Jesus mesmo falou, se eu não for o Consolador, não vem. Quem vai entender isso daí, ó? Na antiga aliança ninguém tinha o Espírito Santo vivendo neles, não tinha. Então, mas só os que são nascidos na geração de Cristo Jesus é que tem, que nasce, é nascido do Espírito. Ao reconhecer Jesus é nascido do Espírito, diz a Bíblia. Agora, Eliseu, a graça usava tanto ele, que quando jogaram um morto, um cadáver onde tinha colocado o corpo de Eliseu, porque a graça usava ele, ali aquele que estava morto reviveu. Mas Eliseu mesmo, na hora dele viver o benefício disso para ele, ele não conseguiu viver. A doença matou ele, a enfermidade nos pés matou ele. Pega essa palavra e abra seus olhos, querido. Não fica aí só achando, ele tem dons, ele tem dons, ele tem dons, eu tenho dons, eu tenho dons. Os dons não servem para você não, os dons servem para os outros. Então desperta e procura crescer. Acaba com essa cegueira espiritual aí, ó. Para com essa cegueira espiritual. Fica aí tendo dons em operação, ou se movendo em dons, mas na cegueira, na falta de conhecimento, você vai levar burlada, você vai levar cacetada, você vai sofrer. Então, veja que você tem a necessidade de crescer. Seja humilde. Aprenda a ouvir aquilo que o Espírito Santo está falando e pega isso e entenda e cresça em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que a graça e que a paz do Senhor Jesus cresça em tua vida e através de você, em nome de Jesus. Um abraço.